E o que é a vigência? É o tempo de validade de uma norma. Ou seja, desde que ela entre em vigor até que ela saia do ordenamento jurídico, essa é a vigência, período em que ela está válida, certo? Eu verifiquei que ela é válida, bom, quanto tempo ela ficará válida? E quando é esse tempo? Basicamente, quando ela começa a valer, a regra geral é que ela só saia do sistema se alguém revogá-la, se alguém tirá-la do sistema. Nós sabemos que as normas e o ordenamento jurídico ele é dinâmico, né? Então, quando, por exemplo, uma norma já não combina com a nossa sociedade, ela é retirada do sistema ou uma nova norma vem e a substitui. Então, a regra é que a norma fique vigente até que alguém retire. No entanto, existem normas que têm um tempo para ficar vigente, certo? É o caso de normas que vão ter relação com alguma coisa em específico, com algum caso, com alguma questão social, certo? Então, retomando, a vigência é o tempo de validade de uma norma. Começa no momento em que ela entra em vigor e termina no momento em que ela é retirada do ordenamento jurídico. Essa vigência, ela pode ser determinada ou indeterminada. Regra, indeterminada. A gente não sabe quando a norma vai deixar de valer. Mas, em regime de exceção, existem normas que, quando elas começam a valer, a gente já sabe quanto tempo vai durar. Por quê? Porque é uma questão específica, normalmente vinculada a situações também de caso concreto. O exemplo clássico que eu trago é a famosa Lei da Copa. Lembra da Lei da Copa? A Lei da Copa nasceu para justamente resolver, para suprir uma necessidade que se tinha lá no tempo que a gente estava se preparando para a Copa de 2014, vexame, né? Mas enfim, durante um determinado tempo, aquela lei nasceu já sabendo que ela ia durar aquilo. No momento em que o dia determinado chegou, ela perdeu a sua vigência, acabou, ela deixou de valer, porque estava determinado desde o início quando ela deixaria de valer. Isso é raro, não é muito comum acontecer. A norma geral é que quando a vigência começa, ela não tem previsão de fim, certo? Só vai sair quando alguém tirar, quando ela for revogada, e aí então é um pouquinho diferente. Se, no entanto, houver um prazo para terminar a validade, então a gente fala de uma vigência determinada, eu sei quando ela vai acabar. A gente não pode confundir a vigência com a incidência. A incidência não é considerada um tributo da norma. A incidência vai dizer, na verdade, quando começa essa vigência. Então, assim, quando uma lei é criada, tem todo o trâmite, ela é, no final, publicada. Existem leis que, no momento em que são publicadas, começam a valer. Esta não é a regra. A regra é que a lei, quando ela é publicada, ela tenha um tempinho, certo? Que a gente chama de vacatio legis é latim, em que a sociedade tem para se acostumar até ela começar a valer. Regra geral, 45 dias. Então, assim, a incidência vai dizer respeito a se a vigência vai ser imediata ou não, se ela vai ser mediata. A regra é que uma lei nova somente comece a ter vigência após 45 dias, certo? Ela é publicada, dá um tempinho para a sociedade, em tese, se acostumar e aí começa a valer. Mas não é obrigatório. Por quê? Existem normas, que são as normas de menor, digamos, impacto social, que elas podem começar a valer no dia em que a lei for publicada. Também existem outras normas que são tão relevantes que elas não vão ser aplicadas apenas 45 dias depois da publicação. Elas vão ter um prazo maior. É o caso, por exemplo, do CPC. O novo CPC, o nosso Código de Processo Civil, é uma lei muito importante. Imagina, termina todo o nosso processo civil. Ficou um ano de, digamos, vacatio legis, que era para justamente as pessoas irem se acostumando, né? O pessoal jurídico e estudando e se acostumando. Claro que essa lei estava sendo construída há muito tempo, na faculdade já se estudava a nova lei, mas enfim, a gente tem que dar um tempo para a sociedade se acostumar, entender, começar a aplicar. Nesse tempo, então, a gente chama de vacatio legis, pode variar de acordo com o que se entender da relevância do impacto social dessa lei. Pode ser os 45 dias, que é a regra, pode ser imediata ou pode ser mais tempo, se for algo mais impactante.